Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua casa. Meus filhos e filhas espirituais, hoje quero falar-vos com o coração cheio de zelo e fé. Há momentos em que sentimos a sombra do mal rondar nossos lares, nossas famílias, nossos pensamentos. Mas saibam, Deus nunca abandona os que nele confiam. E hoje, vamos mergulhar numa poderosa revelação deixada por um servo fiel do Altíssimo, Padre Pio, de Pietrelcina. Um homem de oração, de sofrimento e de milagres. Ele escreveu, em silêncio e humildade, uma oração que poucos conhecem. Uma oração que tem o poder de blindar espiritualmente a sua casa contra toda obra das trevas. Padre Pio deixou essa oração escondida. Proteja sua casa do mal agora mesmo. Como está escrito no Salmo 91, versículo 10. Nenhum mal te atingirá, nenhuma praga chegará à tua tenda. Não ignore este chamado. Se você sente que sua casa precisa de proteção, se seu coração pede socorro, então fique comigo até o final deste vídeo. Aproveite para deixar seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também precisa de proteção espiritual. Agora respire fundo e prepare-se para descobrir esta oração que pode mudar o ambiente da sua casa e da sua vida. Meus queridos irmãos em Cristo, hoje vou revelar para vocês algo extraordinário que permaneceu guardado por décadas nos arquivos do convento de San Giovanni Rotondo. Uma oração poderosa que São Pio de Pietrelcina, nosso amado Padre Pio, utilizava secretamente para proteger não apenas sua própria morada, mas também as casas de todos aqueles que buscavam sua intercessão espiritual. Esta não é apenas mais uma oração comum que encontramos em livros de devoção. É uma súplica sagrada que o próprio Padre Pio recebeu em uma de suas místicas visões, durante uma noite de intensa oração no ano de 1955. Naquela madrugada silenciosa, enquanto o mundo dormia, o santo capuchinho estava em profunda contemplação diante do Santíssimo Sacramento, quando foi agraciado com uma revelação divina que mudaria para sempre a forma como compreendemos a proteção espiritual de nossos lares. Padre Pio sempre dizia: a oração é a melhor arma que temos, é a chave que abre o coração de Deus. E esta oração específica, que ele guardou como um tesouro precioso, carrega em si uma força espiritual capaz de afastar as mais densas trevas que possam tentar se aproximar de nossas famílias. Mas antes de revelar essa oração sagrada, preciso contar para vocês a história impressionante de como ela foi descoberta. Em 1968, poucos meses após a morte de Padre Pio, os frades capuchinhos estavam organizando seus pertences pessoais quando encontraram, escondido entre as páginas de seu breviário pessoal, um pequeno papel amarelado pelo tempo. Nele estava, escrita com a própria letra do santo, uma oração que jamais havia sido compartilhada publicamente. O que mais impressionou os religiosos foi que este papel estava marcado por inúmeras lágrimas secas, evidência de que Padre Pio havia derramado muitas lágrimas ao recitá-la. Junto com a oração, havia uma pequena anotação que dizia: para as casas que precisam da proteção especial do Altíssimo contra as investidas do maligno. Durante anos, essa oração permaneceu guardada nos arquivos do convento, conhecida apenas por alguns poucos frades. Mas em 1987, o padre Pellegrino Funicelli, que havia sido confidente próximo de Padre Pio, decidiu que era chegado o momento de compartilhar esse tesouro espiritual com o mundo, especialmente porque havia testemunhado pessoalmente os frutos extraordinários dessa oração na vida de famílias inteiras. Padre Funicelli relatou que Padre Pio costumava ensinar essa oração secretamente para pessoas que vinham até ele relatando problemas graves em suas casas, discussões constantes, doenças inexplicáveis, pesadelos recorrentes, sensações estranhas, objetos que se moviam sozinhos, ou uma atmosfera de pesadez espiritual que parecia tomar conta do ambiente familiar. Meu filho, dizia Padre Pio com sua voz doce mas firme, o demônio não suporta a presença de Deus.
Quando uma casa é verdadeiramente consagrada ao Sagrado Coração de Jesus e protegida pela intercessão de Nossa Senhora, as forças do mal não encontram brecha para agir. E então, com o maior cuidado e reverência, ele ensinava essa oração especial, sempre pedindo que fosse recitada com fé profunda e coração puro. Mas havia uma condição. A pessoa deveria primeiro confessar-se, receber a Sagrada Comunhão e fazer um ato de consagração total de sua família a Jesus Cristo. Padre Pio explicava que esta oração não era uma fórmula mágica, mas sim um canal de graças que nos conecta diretamente com a proteção divina. A eficácia da oração, costumava dizer, não está nas palavras em si, mas na fé de quem reza e na misericórdia infinita de Deus, que sempre atende aos clamores sinceros de seus filhos. Um dos casos mais impressionantes documentados pelos frades foi o da família Benedetti de Foggia, que procurou o Padre Pio em 1962. Dona Maria Benedetti chegou ao convento em desespero, relatando que sua casa havia se tornado um verdadeiro inferno. Seus filhos pequenos não conseguiam dormir. Havia ruídos estranhos durante a madrugada, e uma sensação constante de medo parecia dominar todos os cômodos da residência. Após ouvir atentamente o relato da mulher, Padre Pio a levou até a capela e lá, diante do Santíssimo Sacramento, ensinou-lhe a oração secreta. Instruiu-a a recitá-la todas as noites caminhando pela casa inteira, borrifando água benta em cada cômodo e fazendo o sinal da cruz sobre portas e janelas. Faça isso durante 9 noites consecutivas, orientou o santo. E mantenha sempre, em sua casa, uma imagem do Sagrado Coração de Jesus bem visível na sala principal. O maligno foge da presença de Cristo. Dona Maria seguiu rigorosamente todas as orientações. Na terceira noite, já notou uma diferença significativa no ambiente de sua casa. Na sexta noite, seus filhos dormiram tranquilamente pela primeira vez em meses. E ao final da novena, sua residência havia se transformado em um verdadeiro santuário de paz e harmonia familiar. Ela retornou ao convento 3 meses depois para agradecer a Padre Pio, e ele, com seu sorriso característico, disse-lhe: "Viu, minha filha? Quando confiamos verdadeiramente na proteção de Deus e usamos as armas espirituais que Ele nos deu, nenhum mal pode nos atingir." Mas Padre Pio sempre fazia questão de esclarecer que esta oração de proteção só funciona verdadeiramente quando há uma vida cristã autêntica por trás dela. Não adianta querer expulsar o demônio pela porta da frente se você mesmo o está convidando para entrar pela porta dos fundos através do pecado, costumava alertar. Ele ensinava que uma casa verdadeiramente protegida espiritualmente precisa ser habitada por pessoas que se esforçam diariamente para viver em estado de graça, que praticam a caridade, que cultivam a oração em família, que frequentam os sacramentos e que mantêm longe de si tudo aquilo que pode ofender a Deus. O maior escudo protetor de uma família, dizia o santo capuchinho, é a presença real de Jesus Cristo através da vida sacramental e da oração constante. Quando uma casa é verdadeiramente cristã, ela se torna como um pedacinho do céu, na terra. Agora, deixe-me perguntar algo muito importante. Você já parou para observar o ambiente espiritual de sua própria casa? Será que sua família está verdadeiramente protegida contra as investidas espirituais negativas que rondam nosso mundo? Esta oração que Padre Pio nos deixou não é apenas uma proteção contra forças demoníacas visíveis, mas também um escudo poderoso contra todas as influências negativas que podem afetar nossa paz familiar. Discussões desnecessárias, desentendimentos constantes, doenças recorrentes, problemas financeiros inexplicáveis e aquela sensação de que algo não está certo em nosso lar. São inúmeros os testemunhos de famílias que, depois de conhecerem e praticarem esta oração de Padre Pio, experimentaram transformações profundas em suas vidas. Casamentos que estavam à beira do divórcio se reconciliaram. Filhos rebeldes voltaram ao caminho da fé. Doenças misteriosas desapareceram. Problemas financeiros se resolveram de forma inexplicável. E, acima de tudo, a paz de Cristo voltou a reinar em seus lares.
Padre Pio costumava dizer que esta oração era como um manto protetor invisível que envolve toda a casa e todos os seus habitantes. Quando recitada com fé e devoção, explicava, ela cria uma barreira espiritual que impede a aproximação de qualquer força negativa, ao mesmo tempo em que atrai as bênçãos mais especiais do céu. Mas é importante compreender que esta não é uma oração para ser recitada apenas uma vez. Padre Pio recomendava que fosse feita uma consagração inicial durante 9 dias consecutivos, e depois mantida como uma prática semanal, preferencialmente às sextas-feiras, dia em que Nosso Senhor derramou seu sangue precioso na cruz para a nossa redenção. A proteção espiritual, ensinava o santo, precisa ser renovada constantemente, assim como renovamos diariamente nossa alimentação física. Nossa alma e nossa casa precisam desse alimento espiritual regular para se manterem fortalecidas contra as tentações e ataques do inimigo. Durante seus anos de ministério sacerdotal, Padre Pio pôde testemunhar pessoalmente o poder extraordinário desta oração na vida de centenas de famílias. Ele relatava que, além da proteção contra o mal, as casas abençoadas por esta oração especial passavam a receber graças abundantes em todas as áreas: saúde, trabalho, relacionamentos, estudos e, principalmente, crescimento espiritual de todos os moradores. Uma casa protegida pela oração, costumava afirmar, torna-se um canal de bênçãos não apenas para quem nela habita, mas para toda a vizinhança ao redor. É como uma luz que brilha nas trevas e atrai outras pessoas para o caminho da fé. O santo capuchinho também alertava sobre a importância de manter a casa livre de objetos que pudessem servir como porta de entrada para influências negativas. Ele recomendava evitar imagens ou objetos relacionados ao ocultismo, superstições, horóscopos e qualquer tipo de amuleto que não fosse verdadeiramente cristão. Nossa casa deve ser um templo dedicado ao Deus verdadeiro, ensinava, e não um museu de curiosidades esotéricas que podem atrair forças espirituais perigosas. Mantenham apenas objetos sagrados, crucifixos, imagens de santos, água benta e livros de formação cristã. Padre Pio também aconselhava que, junto com a recitação da oração de proteção, as famílias mantivessem outras práticas espirituais regulares: o terço diário, a leitura da Sagrada Escritura, a participação na Santa Missa Dominical e momentos de oração em família, especialmente antes das refeições e antes de dormir. A proteção divina, explicava, funciona melhor quando há uma vida cristã autêntica sustentando-a. Não podemos esperar que Deus proteja nossa casa se não nos esforçamos para viver de acordo com seus mandamentos. Uma das orientações mais preciosas que Padre Pio dava era sobre a importância de ensinar esta oração especial para os filhos, especialmente os adolescentes, que muitas vezes são mais vulneráveis às influências negativas do mundo moderno. Os jovens de hoje, dizia ele com preocupação profética, estão expostos a tentações que nem mesmo conseguimos imaginar. Eles precisam das armas espirituais mais poderosas para resistir aos ataques do maligno, que se intensificarão nos últimos tempos. Ele costumava aconselhar os pais a reunirem toda a família pelo menos uma vez por semana para recitar juntas esta oração de proteção, transformando esse momento em um verdadeiro ato de consagração familiar a Deus. Quando uma família reza unida, afirmava com convicção, ela se torna indestrutível diante das forças do mal. A oração em comum cria laços espirituais que nem mesmo a morte pode quebrar. Agora chegou o momento que vocês estavam esperando. Vou revelar para vocês a oração secreta que São Pio de Pietrelcina nos deixou para a proteção de nossos lares. Mas antes, gostaria de pedir que vocês se preparem espiritualmente para recebê-la com a reverência que ela merece. Façam o sinal da cruz, coloquem-se na presença de Deus com humildade e fé, e peçam ao próprio Padre Pio que interceda por vocês neste momento tão especial. Lembrem-se de que não são apenas palavras que vão ouvir, mas sim uma herança espiritual preciosa deixada por um dos maiores santos do século XX.
Aqui está a oração de proteção do lar que Padre Pio guardou como tesouro. Ó Jesus, divino, Salvador, que por amor a nós quisestes habitar entre os homens, vinde agora habitar em nossa casa, e abençoai todos os que nela vivem. Que vossa santa presença afaste de nosso lar toda a influência do mal, e que vosso sagrado coração seja o centro de nossa família. Ó Maria Santíssima, Mãe de Deus e nossa Mãe, estendei vosso manto protetor sobre nossa habitação. Guardai-nos de todo perigo espiritual e corporal, que nenhum mal possa atravessar a porta de nossa casa sem vossa permissão, e que toda bênção do céu desça abundantemente sobre nosso lar. São José, castíssimo esposo de Maria e pai adotivo de Jesus, sede o guardião vigilante de nossa família. Protegei-nos de todo inimigo visível e invisível. Que vossa presença paterna mantenha longe de nós toda discórdia, enfermidade e necessidade. São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celestial, com vosso poder divino, lançai no inferno Satanás e os outros espíritos malignos que andam pelo mundo, para perder as almas. Cercai nossa casa com vossos anjos guerreiros, e não permitais que nenhuma força das trevas se aproxime de nossa família. Anjo da guarda desta casa e de cada pessoa que nela habita, velai constantemente por nós. Inspirai-nos bons pensamentos, guardai nosso sono, orientai nossos passos e levai nossas orações até o trono do Altíssimo. Padre Pio, nosso querido santo, que tanto amaste as famílias e tanto lutaste contra as forças do mal, intercedei por nós junto a Jesus. Obtende-nos as graças de que necessitamos e fazei que nossa casa seja sempre um lugar de paz, amor e santidade. Que o preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo cubra e proteja nossa casa, nossa família, nossos visitantes e todos os nossos bens. Que nenhum malefício, praga ou doença possa nos atingir, pois estamos sob a proteção do Altíssimo. Sagrado coração de Jesus, tende piedade de nós. Imaculado coração de Maria, sede nosso refúgio. São José, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos. Padre Pio, protegei-nos. Amém. Esta é a oração que deve ser recitada com fé profunda, percorrendo todos os cômodos da casa, borrifando água benta e fazendo o sinal da cruz sobre portas e janelas. Padre Pio recomendava que durante a primeira semana fosse feita todas as noites, e depois mantida semanalmente. Mas lembrem-se sempre das palavras do próprio santo. A oração sem vida cristã é como um corpo sem alma. Para que essa proteção seja eficaz, é preciso viver em estado de graça, frequentar os sacramentos e manter longe de casa tudo aquilo que pode ofender a Deus. Meus queridos irmãos, esta oração não é apenas um texto para ser decorado, mas sim um caminho seguro para transformar nossa casa em um verdadeiro santuário doméstico, onde Jesus Cristo é o Rei, Maria Santíssima é a Rainha, e São José é o protetor vigilante de nossa família. Se este conteúdo tocou seu coração e você acredita que pode ajudar outras famílias a encontrarem a proteção espiritual que tanto necessitam, não esqueça de deixar seu like, compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares, e comentar aqui embaixo contando sua experiência ou pedindo as orações de nossa comunidade de fé. A intercessão de Padre Pio continua poderosa em nossos dias, e através desta oração especial que ele nos deixou, nossas casas podem se tornar verdadeiros pedacinhos do céu aqui na terra. Que Deus abençoe abundantemente sua família e que a paz de Cristo reine sempre em seu lar.